Olá, eu sou a Luana Harumi, bem-vindo de volta ao meu canal e se você é novo por aqui, muito prazer! Hoje eu tô aqui para falar de livros, sim, gente, meus neurônios estão se recuperando, né? Então, apesar de ter tido aí algumas ressacas literárias nos últimos meses, eu até que consegui ler algumas coisas bem bacanas, bem legais. Inclusive, eu fiquei surpresa porque eu achava que eu não tinha lido quase nada nesses últimos 3 meses e, na verdade, eu li 6 livros, assim, tirando os que eu comecei e ainda não terminei, né? Então, assim, um livro a cada 3 semanas, mais ou menos, tá bom, né? Então, vim aqui fazer essa atualização trimestral e compartilhar com vocês. Mas antes de entrar no assunto, aqueles recados de sempre. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para você se inscrever no canal. Por aqui eu falo sobre cultura pop, comportamento, livros e internet. E se você já é inscrito, muito obrigada. Não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu passei um monte de pó na minha cara, mas se eu tiver um pouco mais brilhante do que o normal é porque tá muito quente, gente. Pelo amor de Deus, tá muito quente, ó. 29 graus aqui em Curitiba. Tá aí, né? Capital mais fria do país pra vocês. Estava 31 hoje. Essa é a hora que vocês dizem, mas aqui na minha cidade estava mais. Enfim, eu já vou começar com 2 livros que eu, na verdade, já falei em um outro vídeo aqui do canal, né? Então não vou entrar em muitos detalhes, se você quiser ver mais sobre eles, vai lá ver o outro vídeo. Mas foram 2 biografias, né? Na verdade, livros de memórias, da Xuxa, de 2020, e da Paris Hilton, de 2023. Nos 2 casos, a experiência de leitura em geral foi bacana, foram livros fáceis de ler ali, né? Muito cativantes. Os 2, cada um ali tem uma voz muito forte, tanto da Xuxa quanto da Paris Hilton. Mas é aquilo, né? As histórias que elas escolheram contar nesses livros são, na maior parte, histórias muito conhecidas já. Especialmente por elas serem pessoas que já têm a vida ali muito exposta e muito observada, né? Então realmente fica difícil sobrar alguma coisa inédita para contar. E eu achei que nos 2 casos o livro tá ali para fortalecer ainda mais a marca de cada uma. O que ok, né? É válido, a celebridade tá publicando um livro sobre a vida dela, né? Tem que ganhar alguma coisa com isso, nem que seja na imagem, né? Além do dinheiro. Então, nos 2 casos, eu senti que tiveram muitos momentos ali que pediam uma certa vulnerabilidade ou até mesmo uma certa retratação que não teve, né? Mas, de novo, foram ótimas leituras ali para passar o tempo, né? E também, de certa forma, até manter o meu hábito ali de leitura nesses últimos meses, né? E é claro, né, gente, um livro não precisa sempre ser maravilhoso, magnífico, né? Inclusive, se eu não tivesse gostado desses livros, eu teria abandonado, não teria lido inteiro. Então, eu gostei, eu só acho que, pra mim, né, tiveram esses pontos aí. Outro livro que acabou cumprindo esse papel aí também, né, de me manter no hábito da leitura, que foi muito gostoso de ler, né, foi Gay de Família, do Felipe Fagundes, de 2022. Opa, bati aqui no meu computador. Aqui a gente acompanha o Diego, que é um rapaz gay, que acabou se isolando ali da família dele por alguns motivos, né, desentendimentos, enfim. E acabou se distanciando também do irmão dele, Diogo, e dos sobrinhos, né, os filhos do Diogo, que ele mal conhece. Até que um dia o irmão dele precisa que, né, ele fique com os sobrinhos ali, enquanto ele vai para um retiro com a esposa, né? E de início o Diego não quer, porque ele tá planejando uma viagem ali com os amigos, mas ele acaba se convencendo, né? Acaba sendo convencido a cuidar das crianças, ficar com as crianças ali por alguns dias, que ele nem sabe o nome. Então ele chama elas simplesmente de Diogo 1, 2 e 3. Então a gente acompanha meio que essa colônia de férias ali das crianças na casa do tio, né? E como ele vai desenvolvendo essa relação de cuidado e de carinho com elas, né? De uma forma super natural e muito fofa. Tem situações muito engraçadas. E tem também ali essa evolução ali, né? Um desenvolvimento muito bom ali do personagem ao longo do livro. Eu já tinha ouvido falar bastante desse livro nas redes sociais, né? Então aproveitei uma promoção ali e peguei. Mas sem muitas expectativas, porque eu nem sabia direito do que se tratava a história. E foi maravilhoso, eu dei gostosíssimas risadinhas com esse livro, com a escrita do Felipe. Então foi uma ótima surpresa.
Depois eu li Os Coadjuvantes, da Clara Drummond, de 2022. Esse livro, que eu acho que é o único livro físico que eu acabei lendo nesse período, ele é uma grande sátira à classe média alta brasileira, né? Mais especificamente a classe artística, que está inserida nessa classe social. Uma classe mais experimental, vida livre, vamos viver, né? Mas que consegue fazer tudo isso justamente por ter essa renda, né? Não ter que se preocupar com dinheiro, né? Então a gente acompanha a Vivian, que é uma curadora de arte, ela tem um currículo ali impecável, cheio de experiências não remuneradas, é bancada pelos pais, e ela basicamente vive numa bolha com amigos que levam o mesmo estilo de vida dela ali, sem muitas responsabilidades, né, sempre festando e tal, despreocupados, até que um dia acontece um episódio violento com a Darlene, que é uma vendedora ambulante que tá sempre ali na frente do prédio da Vivian, né, vendendo cerveja. E a partir daí, a bolha da realidade da Vivian meio que estoura. A premissa do livro me interessou bastante, mas o desenvolvimento acabou me decepcionando um pouco. Porque por mais que seja uma sátira a uma elite brasileira, né, mais especificamente a uma elite artística carioca, então a gente tem ali umas falas bem preocupantes da protagonista, o que é ok, né, ela está ali inserida na realidade dela do livro, mas eu não senti que essas falas e esses comportamentos vieram ali, né, da personagem com uma reflexão dela, né, ou alguma coisa nesse sentido. Ela não parece reconhecer muito bem o absurdo daquilo tudo. Só quando ela vai ter um estalo ali mais pro final, mas que acaba não sendo muito impactante. E eu tô tentando lembrar o que acontece, assim, porque eu só lembro de certas coisas e eu, na verdade, já esqueci de muita coisa desse livro, né? Mas no final eu fiquei com aquela sensação ali de que não teve um grande desenvolvimento na personagem, né? Que ela não se movimentou muito ali ao longo da história e que ela era só uma personagem ruim, né? E não um ruim que é interessante ou divertido ou, enfim, cativante, né? De se acompanhar. Inclusive foi mais ao contrário. E ficou uma sensação de superficialidade, assim, e não uma superficialidade só da personagem, né? Parece que tudo ficou ali meio que no raso, assim. Não teve um grande aprofundamento. O que, né, de novo, pode ser para simbolizar ali o estado da personagem, mas como o livro acabou parecendo muito raso mesmo. A escrita é boa, tem muitas passagens boas, né? Inclusive marquei várias aqui. Mas realmente eu senti falta desse desenvolvimento, né? E eu acho que isso também se deve pelo tamanho do livro, gente. É muito curtinho. Ele tem só 106 páginas de história e 107 contando com o agradecimento. Então eu acho que ele foi um livro muito curto para uma história dessa, né? Uma história que talvez precisasse de um desenvolvimento melhor. Ou talvez ele devesse ter sido mais curto, né? Se fosse um conto, ou se fosse até mesmo uma crônica ali, né? Talvez a autora tivesse conseguido ser mais sucinta ali, né, seria mais bem amarrado, assim, melhor amarrado. Mas é só a minha opinião também, né, no fim das contas eu dei 3 de 5 estrelas, que é mais da metade, né, e como eu disse, eu não termino de ler livro que eu acho ruim. Já o próximo livro é totalmente diferente, que foi Delilah Green Não Está Nem Aí, da Ashley Herring Blake, de 2022. Que sabor! Tô lendo muito livro de 2022, aliás, né? Esse é um livro de comédia romântica, fazia um bom tempo ali que eu não pegava livro desse gênero pra ler. Então nós temos a personagem principal ali do título, que é a Delilah, uma fotógrafa ali que quando ela fez 18 anos, ela saiu, né? Saiu da cidadezinha lá dela que ela morava, abandonou a família dela, basicamente, né? Pra morar e trabalhar e viver da arte dela ali em Nova York. E ela tem uma reputação ali, né, uma atitude meio de que não ligo pra nada, enfim, né, e daí o título. Então ela tá lá trabalhando, tentando construir a carreira dela, né, o nome dela e tal, né, na cena ali de Nova York, até que a irmã dela, né, a irmã postiça dela, a Astrid, chama ela, convoca basicamente, né, a Delilah pra ser a fotógrafa do casamento dela, na cidadezinha, é claro, né, gente? E elas não têm uma relação muito boa, né? Elas são muito diferentes uma da outra. E a Delilah também não se dá nem um pouco bem com a mãe, né, dessa irmã postiça dela, a madrasta dela, no caso, né? Mas como ela precisa do dinheiro,
ela vai. Enquanto isso, a gente conhece também a Claire, né, que mora nessa cidadezinha, é uma das melhores amigas da Astrid e que tá numa situação um pouco complicada ali, né, da vida amorosa dela, né? Ela não consegue ficar com ninguém, ela tem um relacionamento difícil ali com o ex-namorado dela, que é o pai da filha adolescente dela, né? Até que a Claire e a Delilah se esbarram ali num bar da cidadezinha e começam ali, de certa forma, a se envolver. Mas não de cara, né? Porque é um slow burn, então vai bem aos poucos. Mas foi muito bom. A autora desenvolveu muito bem as personagens, né? Não só a Delilah, né, e a Claire, que são o casal principal, mas também todas as pessoas que estão ali ao redor delas. Acho que a única que talvez não teve um grande desenvolvimento foi a madrasta da Delilah, mas também não senti falta. Então o livro trata muito dessas questões de relações ali, né? Não só relações amorosas, mas relações de família, de amizade, enfim. E foi muito legal ver todo esse desenvolvimento além do romance, né? Então foi tudo muito cativante. Minha melhor amiga de infância vai se casar em breve, né? Então eu tô nessa vibe, assim, de conteúdos de casamento, né? Por mais que não seja o assunto principal do livro, né? Mas só de ter ali, né, o gancho ali do casamento. Então também foi uma outra coisa que me atraiu bastante. E é aquilo, né? Romance numa cidadezinha pequena ali dos Estados Unidos, enfim, né? Aquele clichê, mais um clichê aconchegante. E depois eu descobri que já tem mais 2 livros de sequência desse, que na verdade não são sequências diretas, né, mas focados, né, cada um focado em uma das personagens ali. Então tem um livro focado na Astrid, que é a noiva desse primeiro livro, e outro focado na Iris, né, que é uma das melhores amigas ali da Claire e da Astrid, e que é divertidíssima no livro também. Então já tô querendo ler também, né, não diretão assim, mas vamos aos poucos, né, pra não saturar, né. Mas enfim, eu gostei bastante desse livro, começou como leitura de ônibus e eu não queria largar. E finalmente o meu livro favorito dessa lista, desse trimestre, né, que na verdade foi um livro que eu terminei faz alguns dias, e eu continuo impactada, que foi Yellow Face, da R.F. Kuang, de 2023. O que dizer desse livro? Vamos começar com a sinopse, né? Aqui a gente acompanha a Juniper, ou June, que é uma escritora ali, né? Já publicou um livro, mas não teve um grande sucesso, assim. Então ela é bem frustrada com isso. E essa frustração fica ainda pior com a amizade dela com a Athena, né? Que é uma autora super de sucesso, né? Best-seller, é respeitada, é considerada a voz da sua geração. Então a June se compara muito com a Athena e se ressente muito desse sucesso dela também. Até que a Athena morre. E a June vai lá e pega um manuscrito da falecida e publica como se fosse dela. E um detalhe bem importante, né, que faz com que essa história não seja simplesmente uma história de roubo, plágio, enfim, é que a June é uma mulher americana branca e a Athena é uma mulher amarela, asiática, chinesa. E o livro roubado é um livro que fala justamente ali, fala muito sobre a cultura chinesa. E daí o título Yellow Face. Então a gente acompanha a escalada dessa mentira na vida da June, né? Tanto na vida pessoal como profissional, né? Especialmente por ela ter que lidar com um grande sucesso ali, né? De um material que não foi ela que escreveu. Um material roubado, né? E as complexidades de tudo isso, né? Que isso envolve. E o livro é todo do ponto de vista da June, né? Então a gente passa muito tempo na cabeça dela, né? Vê ali ela se justificando, né? Ou tentando se justificar, né? Se convencer de que o que ela fez não foi errado ou não foi tão errado, enfim. Como isso vai até mesmo corroendo a saúde mental dela. E a gente entende também, ao longo do livro, né? Um pouco mais de onde vem esse ressentimento que a June tem com a Athena. Por que que ela se sente também, né? O que ajuda ela a se sentir dessa forma, né, perante a amiga dela que morreu. É uma sátira muito bem feita da indústria, né, do mercado editorial lá dos Estados Unidos, mas que não deve ser tão diferente em outros lugares do mundo, né? Tem muita referência ali da cultura pop recente, né, porque é um livro de 2023, né? Inclusive de outros livros da vida real que tiveram uma controvérsia bem
parecida com a que a June vive ali no livro. E uma coisa que também me prendeu muito nesse livro, né, foi que, mesmo sabendo que o que a June fez foi errado, com motivações erradas, né, a manipulação que ela faz com as pessoas, né, e até mesmo muitas falas e pensamentos ali racistas e xenofóbicos que ela tem, mas que ela fica tentando se convencer que ela não tem, ela ainda foi uma personagem muito interessante de se acompanhar. Inclusive esse desenvolvimento, né, essa obsessão dela com o sucesso, em manter a mentira, a reputação dela, né, ela entra numa espiral ali de loucura. E ela tá tão imersa ali nos próprios pensamentos, na própria realidade que ela acaba criando ali com as mentiras dela, que ela tá sempre se colocando como injustiçada, como vítima, né? Muito autocentrada. E ela acaba não percebendo as coisas que estão acontecendo à volta dela. E tem alguns momentos que ela para, assim, poxa, né? O que eu fiz foi errado, né? E ela sente uma culpa, assim, um remorso. Mas dura pouco, assim. Logo ela já volta pro estado de eu preciso manter o meu sucesso, custe o que custar. Além da protagonista, né, o livro também faz uma crítica ali ao mercado editorial, né, a forma que esse mercado funciona hoje em dia, a cultura do cancelamento, né, e até mesmo a indústria do entretenimento em geral. Enfim, curti bastante, foi um livro que me prendeu muito, assim, acho que foi um dos livros mais rápidos que eu li esse ano. Eu realmente não queria largar mesmo, gente. E a autora é a mesma autora da série lá de Guerra da Papoula, que é um livro mais puxado pra fantasia, né, muito bem falado também, e que eu tentei ler e acabou não me engajando tanto ali, né, acabou não me pegando tanto, eu acabei abandonando. Então também é bem curioso, assim, bem legal, né, que a minha segunda tentativa ali com o trabalho dessa mesma autora tenha sido tão legal e tão diferente. Fica aí a lição, né, que às vezes é só o estilo do livro que não tá batendo muito mesmo com o que você gosta de ler, né? O que eu gosto de ler, no caso. Enfim, essas foram as minhas leituras. Me conta aqui o que você leu aí de legal recentemente. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, já deixa um like. Você também pode me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, em @luanaharumi. Muito obrigada por assistir e até a próxima!